Módulo e função modular é o objetivo dessa videoaula. E vamos fazer o gráfico no GeoGebra. O que seria então o módulo de um número real? Vamos ver aqui a nossa reta real, grande objeto de nossos estudos de matemática. Temos uma origem O e um ponto A de abscissa x. O está na origem do sistema, está no ponto 0. O módulo de x indica-se por essas duas barras. X é a distância entre os pontos A e O. Então, olha aqui, essa é a ideia principal de módulo, a ideia de distância entre dois pontos. E a distância tem-se como um número real, positivo ou nulo. A distância pode ser nula. Bom, tendo dito isso, temos dois exemplos aqui, de 0 a 5, a distância é 5, ou 5 menos 0. E de 0 a menos 5 seria 0 menos 5. Então, a distância passa a ser o módulo de menos 5, que é 5, um valor positivo. Bom, vimos então que o módulo de um número positivo x é igual ao próprio x, isto é, se x for positivo, então o módulo de x é igual a 0. O módulo de um número negativo x é igual ao oposto de x, que é positivo, isto é, se x for negativo, então o módulo de x vai ser menos x, como nós vimos. E o módulo de 0 é igual ao próprio zero. Resumindo essas três, nós temos que o módulo de x vai ser x se somente se x for maior ou igual a zero. E o módulo de x vai ser menos x se somente se o x for negativo ou menor que zero. Para todo x pertencente aos reais. Então essa é a grande definição. A partir disso a gente pode definir, mostrar alguns exemplos antes. O módulo de x de um número positivo é ele mesmo, de um negativo é o oposto deste, vai ficar positivo, e o do zero é zero. Poderíamos dizer também que o módulo de zero seria menos zero, pois menos zero é igual a zero. Bom, e aí vem a função modular. A função modular, olha aqui a definição de módulo. Módulo de x é x se somente x for maior ou igual a zero. E o módulo de x é menos x se x for menor que zero. Então, o que seria a função modular? Seria uma função, olha aqui, a gente destaca aqui a função de um módulo de x. Então, a função do módulo de x, se somente se a função de x for positiva, se x for maior ou igual a zero, e a função de x vai ser menos x se x for menor que zero. Para isso, nós temos um gráfico para ilustrar essa definição modular, ó. Lembrando que ela é baseada no módulo. Olha o gráfico aqui. Então, para x está valendo o quê? Que a função é x. Olha como é que fica o gráfico para x maior que zero, esse lado direito. O lado esquerdo é para x menor do que zero. Olha como fica o gráfico menos x, uma reta decrescente. Então, o domínio e a imagem são respectivamente o domínio todos os reais, o domínio é o domínio de está no eixo x, tem esse nome domínio porque é a variável dominante, a variável independente x. Então vai ser todos os reais. Agora a imagem, pessoal, são os reais positivos e nulos, positivo ou não negativos. Então nós temos aqui o x, o y variando de 0 fechado até mais infinito. Resumindo, a função f de x igual a módulo de x é chamada de função modular. Mas vamos ver aqui um gráfico mais diferente. Uma função g, que eu quero escrever ela com aqui temos a parábola, né? Vamos colocar um módulo nela. Como ela ficou? Viram? E agora temos colocar um valor negativo. Olha o que acontece. Ela desceu um pouco. Então, a função modular pode assumir valores negativos. Afinal de contas, ela é uma função. O módulo não. Então, o módulo não pode ser negativo. Então, aqui nós temos o domínio, que continua todos os reais. E a imagem, pessoal, a imagem menos 2
até o infinito positivo. Observe que a imagem não é negativa, porque tem um termo aqui na função externo ao módulo que é negativo. Então, para fazer esse gráfico, nós vamos fazer no GeoGebra, você segue esses passos que nós fizemos. Quando eu digo isso, é manual. Eu quero fazer essa função x² menos 4x mais 3 no módulo menos 2. Então, primeiro eu faço a quadrática, normalmente. Depois faço o módulo, que é esse aqui, ó. Essa aqui é modular, sem o menos 2. E aí eu coloco menos 2, quer dizer, seria um elevador saindo do piso para o andar menos 2. Então vou colocar menos 2 degraus aqui, menos 2 andares. Se fosse mais 2, seria subindo. Vamos ver aqui a nossa referência e vamos lá fazendo GeoGebra. Pessoal, aqui eu estou com o GeoGebra Classic, que é o modelo inicial do GeoGebra. Ele tem várias opções na internet. Aqui está o endereço aqui no canto esquerdo superior e aqui está a nossa função que nós fizemos. Eu já digitei as funções, todas elas que a gente vai fazer aqui. A primeira, a parábola. A segunda, a parábola com o módulo, ficou de vermelho. E a terceira, vamos o que? Descer o andar. Cliquei ela aqui. Posso apagar as outras duas. Pronto, eu tenho um gráfico modular que nós fizemos, mostramos ali as etapas. Segue aquelas 3 etapas, certo? Você faz primeiro, apagando aqui, né, pessoal? Faz primeiro a parábola quadrática. Depois você transforma os valores negativos e positivos, né? Aqui você vai pegar o vértice que era menos 1 e transformar em 1. E no final você vai andar aí 2 andares para baixo. Poderia ser para cima, né? Vou duplicar aqui, colocar aqui uma função W e vou colocar aqui mais 2. Então você poderia ter um gráfico desse tipo para cima. Apagar esse por enquanto para a gente analisar, ó. Subiu 2 andares em relação à nossa função. Vou colocar todas aqui para vocês. Ficou aqui esses 3. Vamos tirar apenas o que não está em módulo. Olha como fica aqui. Essa vermelha na origem com uma função modular. E aqui mais 2, essa de azul, e essa menos 2, essa aqui de laranja. Ok, pessoal, o objetivo do vídeo era esse. Treinem aí o GeoGebra. Obrigado pela atenção.